galera, aqui é a Tamara e hoje eu estou de volta para cumprir com o prometido. Outro dia lá no Instagram eu pedi para vocês me darem algumas ideias de vídeos que vocês queriam ver por aqui e eu recebi alguns pedidos de vídeos contando a minha história e me apresentando, e acho que é um momento muito oportuno para fazer isso porque tem muita gente nova chegando aqui no canal, então sejam bem-vindos, meu nome é Tamara e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. A minha história começa lá em maio de 1991, acabei de revelar minha idade. Eu nasci em Brasília, mas quando eu tinha 1 ano de idade meus pais se separaram e eu fui pra São Paulo morar com a minha mãe. E meu pai ficou em Brasília. Por conta disso, desde pequena eu sempre viajei muito, a gente viajava muito entre São Paulo e Brasília. E o meu pai, sempre que possível, levava eu e as minhas irmãs pra viajar durante as nossas férias. Então, desde muito pequenininha, a gente viajava muito de carro. Meu pai levou a gente pra vários lugares do Brasil. A gente acabou conhecendo o Brasil de ponta a ponta de carro. E algumas das melhores lembranças da minha infância que eu tenho são dessas viagens. Sinceramente, eu não tenho muitas lembranças da minha infância. Eu não lembro, tipo, que desenhos eu assistia, do que eu brincava. Mas eu lembro muito dessas viagens que a gente fazia. Pra mim, viajar não somente era um hábito, uma coisa que sempre acontecia naturalmente, a gente sempre tinha que viajar, nem que fosse só até Brasília pra ver nosso pai, mas também era uma coisa que eu gostava muito de fazer, sempre gostei. Então a minha mente sempre foi essa, de que um dia eu ia conhecer o mundo. Quando eu terminei o ensino médio, assim como todo mundo que termina o ensino médio no Brasil, eu prestei vestibular. Eu tinha certeza absoluta que eu ia passar no vestibular e por isso eu só prestei vestibular em uma universidade. Se você tá assistindo, você tá no ensino médio, não siga o meu exemplo. Não faça isso, é uma péssima ideia. Eu não passei no vestibular e foi de raspão, assim. E aí veio aquela pergunta de, e agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar em talvez realmente fazer uma faculdade paga e eu lembro claramente dessa ligação. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, não passei no vestibular, foi por pouco, mas eu não passei. E eu tô pensando em fazer faculdade X em São Paulo. Na verdade, eu tinha duas opções, que eram as duas melhores faculdades de comunicação em São Paulo. E a mensalidade era absurda, era assim, mais de R$1.000 por mês na época, que já era muito dinheiro. Hoje eu nem sei quanto que tá uma faculdade dessas. E eu liguei e falei, pai, eu vou conseguir um emprego, eu vou trabalhar, eu vou pagar o quanto eu puder da mensalidade da minha faculdade, mas o que eu não puder pagar, eu queria que você me ajudasse. E ele falou, não. A minha irmã mais velha nessa época já tava morando nos Estados Unidos fazendo faculdade e meu pai falou, não, se for pra pagar isso tudo de mensalidade, eu prefiro que você vá pros Estados Unidos, porque o dólar tá baixo e vai dar na mesma. Eu falei, mentira, nunca, impossível que vai dar na mesma. O dólar realmente tava baixo, realmente dava na mesma, e eu decidi ir pros Estados Unidos e fazer faculdade lá. Não foi uma decisão fácil e não foi uma decisão que eu tomei assim de um dia pro outro, foi um processo bem longo. Quando eu tive essa conversa com meu pai, eu já tava com as passagens compradas pra ir passar o Natal com a minha irmã na casa dela. Então eu fui e ela me levou pra faculdade, então eu conheci a faculdade, eu vi como era o dia a dia de um estudante nos Estados Unidos. Eu frequentei algumas aulas com ela porque eu queria ver se o meu inglês estava bom o suficiente para eu conseguir acompanhar aquelas aulas. E depois teve todo o processo de aplicação que foi longo. Então isso aconteceu em dezembro de 2008 e eu só me mudei para os Estados Unidos em novembro de 2009, porque eu ainda tive que fazer prova de proficiência em inglês, eu tive que fazer toda a aplicação da universidade, arrumar todos os documentos, tirar visto, etc, etc, etc. É um processo muito longo. Eu acho importante frisar isso porque tem muita gente que me manda mensagem assim, Tamara, eu não tenho um centavo, eu não falo inglês, eu não sei o que fazer da minha vida, eu quero ir embora para os Estados Unidos amanhã, como é que faz? E, assim, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não sei como fazer isso acontecer de um dia pro outro. Enfim, acabei me mudando para os Estados Unidos e o meu plano na minha cabeça era passar 2 anos nos Estados Unidos, voltar pro Brasil com um certificado de um curso tecnólogo, que é o que nos Estados Unidos se chama de Associate's Degree. Eu ia fazer um curso tecnólogo em contabilidade, que não tem nada a ver com o que eu queria fazer da minha vida, mas que era uma coisa que eu sabia que era dinheiro certo. Então a minha ideia era, durante esses 2 anos nos Estados Unidos, trabalhar, juntar dinheiro, terminar esse tecnólogo em contabilidade, viajar com o dinheiro que eu tinha juntado, voltar para o Brasil, conseguir um emprego na área de contabilidade para poder pagar a minha faculdade de comunicação. Eu acho que até que era um plano bom, mas eu não tinha contado com o fato de que eu ia conhecer o meu marido. Aí, em abril de 2011 nós nos casamos e foi aí que todos os meus planos mudaram. Eu vi que eu ia ter mesmo que me comprometer a uma vida nos Estados Unidos e que aquela ideia que eu tinha de juntar dinheiro para viajar pelo mundo e depois voltar pelo Brasil não ia acontecer. Antes de me casar com o Christian, eu já sabia que esse sonho de viajar pelo mundo era um sonho que ele também tinha.
Então a gente começou a trabalhar juntos nessa meta. Em alguns aspectos foi mais difícil, porque aí a gente começou a fazer mesmo a faculdade e pagar a nossa própria faculdade, morar junto e pagar nossas próprias contas. E foi um sacrifício muito grande financeiramente, a gente não podia nem sonhar em viajar na época. Mas por outro lado foi mais fácil, porque eu tinha uma pessoa para compartilhar aquela meta e para fazer tudo junto, e isso foi muito gostoso. E acho que construiu um relacionamento muito saudável entre a gente, ter essas metas em comum. E aí, como eu estava casada com o Christian, que é americano, eu consegui a residência americana, depois eu me tornei cidadã americana, e nesse processo todo a gente se mudou várias vezes por causa do trabalho do Christian. Nós nos mudamos de Utah para o Mississippi, depois do Mississippi para Dakota do Sul. E enquanto nós estávamos na Dakota do Sul, apareceu essa oportunidade irrecusável da gente vir morar na Bélgica. E foi assim que eu, uma brasileirinha nascida em Brasília, me tornei cidadã americana e hoje moro na Bélgica. Durante todo esse tempo em que a gente estava se mudando muito, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa que desse pra ganhar dinheiro estando dentro de casa, por dois motivos. Primeiro, porque eu não queria ter que arrumar um emprego novo toda vez que a gente se mudasse, porque eu sabia que a gente ia se mudar muito por causa da carreira do meu marido. E segundo, porque eu sabia que um dia eu ia querer ser mãe e que quando eu fosse mãe, eu queria poder trabalhar de dentro de casa para poder acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu trabalhei por 3 anos para uma agência de marketing que ficava em Nova York, mas eles permitiam que eu trabalhasse de casa. Então, enquanto eu morava no Mississippi e na Dakota do Sul, eu trabalhei com grandes marcas gerenciando canais do YouTube. E enquanto eu estava trabalhando com essas marcas, foi que os meus olhos se abriram para o potencial do YouTube e foi aí que eu comecei esse canal. Eu comecei esse canal como um hobby, uma vontade mesmo só de compartilhar as dicas de viagem, contar um pouco sobre como era morar nos Estados Unidos, porque eu recebia muitas mensagens de amigos me perguntando. E aí depois eu comecei a ver que o YouTube tinha um potencial maior do que isso e acabei ficando por aqui. Em maio de 2018, meu sonho de virar mãe se realizou. O bebê mais sorridente do mundo nasceu. E agora que eu já não trabalho mais para aquela agência de marketing, que eu fico em casa com meu filho, o YouTube é o meu trabalho de tempo integral. Sempre que eu tenho um tempinho que o Liam está dormindo, eu gravo vídeos, eu escrevo roteiros, eu planejo viagens, eu encontro parcerias para poder dar descontos bacanas para vocês. Então acho que bem resumidamente essa é a minha história. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta sobre alguma coisa que eu não contei aqui, deixa nos comentários que eu tô sempre de olho respondendo lá as perguntas de vocês. Eu acho que a maior lição que eu já aprendi na minha vida, que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, porque tem tudo a ver com a minha história, é que se você não abrir o seu coração para as mudanças que a vida vai jogar em cima de você, talvez os seus sonhos não se concretizem. E foi porque eu aceitei essas surpresas da vida que hoje eu tô realizando o meu sonho de conhecer o mundo um pedacinho de cada vez, um pouquinho mais devagar do que eu tinha planejado, mas também muito mais a fundo e de uma maneira que me traz muito mais alegria do que eu tinha imaginado. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!